Hoje falaremos de justificação. A palavra justificação no grego diz respeito a dar um veredito favorável a alguém, de modo que o réu é declarado inocente, livre de toda e qualquer acusação. Na teologia luterana confessional, essa sentença favorável não está baseada nas obras, dignidade ou mérito daquele que é justificado. A justificação, a remissão dos pecados, esse veredito favorável é concedido pela graça, pela misericórdia de Deus, por causa de Cristo Jesus, mediante a fé. Jesus, em sua obra de cruz, consumou a justificação. Ela está pronta e é oferecida a todos os seres humanos. Da perspectiva divina, o perdão já existe mesmo antes de o ser humano crer, pois seu fundamento é Cristo Jesus. A justificação, portanto, não é algo que se desenvolve no interior do ser humano, mas acontece tão somente e por causa de Cristo Jesus. No mesmo instante que alguém crer que Cristo padeceu em seu lugar, nesse mesmo momento, o pecado, juntamente com todos os pecados, são perdoados perante Deus no céu, e a justiça de Cristo lhe é imputada. No luteranismo confessional, quando falamos da justificação, distinguimos justificação objetiva de justificação subjetiva. Por justificação objetiva, confessamos que o sacrifício de Cristo, assim como expressa a Escritura, foi realizado em favor e lugar de todos os seres humanos e de uma vez por todas. João 3,16 afirma: Porque Deus amou o mundo assim. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confira também 1 João 2:2. A entrega de Cristo à morte foi para todos indistintamente, pois todos pecaram. Romanos 3:23. Confira também 5:6. A obra de Cristo Jesus justifica toda a criação, céus e terra. Jesus não meramente abriu um caminho para a reconciliação com Deus, de modo que ele agora está disposto a perdoar pecados caso os seres humanos cumpram certas condições. A justificação ocorre no coração de Deus. É o que também ensina Colossenses 1:19-20, que diz: Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O mesmo aparece em 2 Coríntios 5:19, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Confira também 2 Coríntios 5:14. Em algumas teologias, ao invés de deixarem a Escritura falar, o sentido das palavras mundo e todos, quando se fala da justificação, são reduzidos para que o sistema racional teológico faça sentido. Para eles, mundo e todos não se refere ao mundo e a todos os seres humanos, mas a um grupo específico de pessoas. Embora os textos que foram citados anteriormente já deixem extremamente claro que o sacrifício de Cristo é estendido a todos, o paralelo entre Adão e Cristo deixa isso ainda mais claro. Em Romanos 5:18, o texto diz: Portanto, assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça de Cristo Jesus, veio a graça sobre
todos para a justificação que dá vida. Caso a graça de Cristo, que é estendida a todos, seja aqui entendida como se referindo a um determinado grupo de pessoas, a ofensa de Adão também deveria ser tomada nesse sentido. Ou será que a capacidade de Adão em corromper foi maior que a capacidade do próprio Filho de Deus em justificar? Assim como a Escritura ensina a justificação objetiva, que é a paz, a reconciliação de toda a criação com Deus por causa do sacrifício vicário de Cristo, a Escritura também deixa absolutamente clara a justificação subjetiva. Enquanto Cristo foi entregue por todo o mundo, satisfazendo a justiça divina, participam de sua pessoa e obra somente aqueles que possuem a fé salvadora, somente aqueles que nele creem, como ensina João 3,16. Isso também é ensinado por Paulo em Romanos 3,28, que diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Portanto, para luteranos confessionais, a salvação é estendida indistintamente a todos. O sacrifício de Cristo foi por todos. São condenados eternamente aqueles que rejeitam, que desprezam o sacrifício do próprio Filho de Deus, a dádiva da verdadeira fé, que é tão somente iniciada e operada pelo Espírito Santo. Diante disso, é importante afirmar que luteranos confessionais rejeitam qualquer espécie de universalismo, ou seja, qualquer ensinamento que implique na salvação de todos os seres humanos sem a necessidade da verdadeira fé em Jesus. De semelhante forma, os luteranos confessionais rejeitam o ensinamento reformado de que Deus escolheu certos indivíduos para serem justificados por Cristo Jesus e escolheu outros para serem condenados para a sua glória. Também estão completamente equivocados aqueles que confundem a soteriologia luterana confessional com a soteriologia arminiana ou calvinista. A justificação por graça e fé é inconcebível para o ser humano natural. Naturalmente, o ser humano procura a justificação apenas por meio da lei, das obras. Porém, quando as Escrituras falam da justificação, toda e qualquer obra da parte daqueles que são justificados são completamente excluídas, incluindo as boas obras que fluem de uma verdadeira fé. Assim, afirma o texto de Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Assim também ensina o texto de Gálatas 2,16, que diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Por meio da justificação pela fé em Jesus, Deus quer que o ser humano tenha certeza do perdão dos pecados e da salvação eterna. Essa certeza, porém, não está fundamentada no sentimento, no coração, na própria pessoa que é justificada. Por vezes, alguns líderes religiosos acabam promulgando leis sobre seus membros, pedindo a manifestação de uma certeza da salvação que provém do próprio indivíduo. Entretanto, a certeza da justificação da salvação eterna está fora do ser humano, está no Cristo crucificado. No ser humano, em seus membros, em seus sentimentos, em suas obras. Nada pode ser encontrado a não ser incertezas, desespero,
e morte. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus. Caso as obras fossem necessárias ou mesmo contribuíssem para a salvação, nunca existiria verdadeiro consolo. A todo momento o ser humano estaria angustiado, preocupado, incerto se conseguiu ou não atingir uma suposta meta necessária de boas obras ou santidade para satisfazer a vontade divina e, assim, receber a morada eterna com ele no céu. Contra esse pensamento de que a justificação acontece pela participação das obras, é que ensina Paulo em Romanos 4,16. Ele diz: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Também Romanos 11,6 claramente ensina: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se obras fossem necessárias ou contribuíssem para a justificação, o ser humano teria motivos de se gloriar diante de Deus. Consequentemente, a devida glória não seria dada a Cristo Jesus por causa de sua graça concedida aos seres humanos. Efésios 2, 8-9 ensina: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No capítulo anterior, Paulo fala da justificação por graça como motivo para o louvor da própria graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Efésios 1, 6-7 diz: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo, Deus não justifica o ser humano parcialmente, perdoando-lhe apenas alguns pecados. Em Cristo, Deus perdoa o ser humano completamente, o justifica completamente. Nada resta para ser pago. Nada resta para ser perdoado naqueles que estão em Cristo Jesus. Como gritou o próprio Filho de Deus do alto da cruz: está consumado.